Bom dia, ou boa tarde. Ou boa noite. Não, agora. é boa tarde. É boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sei que estão a ver isto mesmo quando sai, porque ninguém consegue começar a sua semana sem assistir ao episódio de #Casal Moderno. Então por isso tínhamos que lançar segunda-feira de manhã. Então, mas eu disse boa tarde. Sim, mas para começar a semana as pessoas já sofreram com a segunda-feira. Não, é para revitalizar um pouco o espírito, sabes? Ok, Assim ao final da semana. claro. Bem, nós todas as semanas falamos um bocado de que houve polémicas, que houve assuntos, mas esta semana, meu Deus. Hoje, acho que esta semana só vamos falar de notícias. Mais ou menos, já vamos ver ao longo do episódio, sim, mas sim, vai ser muito baseado nas notícias. Aconteceu tanta coisa na última semana que não temos tempo para mais nada. Não sei falar do que se passou e dar as nossas reações. E por essa lógica mesmo, começamos já com a nossa primeira rubrica aí do costume, que é Alerta #CM. Lá vai ela abrir o computador, porque hoje em dia a juventude não consegue viver sem os ecrãs à frente. Não, eu consigo, eu só estou aqui para me orientar. Olha, agora não quero entrar. Okay. Boa! Já entrou. Bem, esta nem eu precisava de olhar, sinceramente, porque... O que é que se passou então esta semana, entre o nosso último programa e hoje? Sinceramente, eu sinto que foram para aí 2 semanas que passaram, e não apenas uma, dada a densidade e quantidade de notícias que foram surgindo e polémicas. Eu até tenho que trazer aqui o meu sumo laranja natural, que eu próprio estive a espremer, para conseguir aguentar. Sim, isto... Enfim... Estou com a palhinha por causa disto, não é? Senão... O quê? Eu estou com a palhinha por causa aqui do sistema, para não interferir com o sistema. E gostas dessa palhinha ou preferias que fosse de plástico? Pá, Eu a preferia coisa que boa fosse deste plástico é que uma pessoa manda fora e pronto, esta tem que se lavar. Mas é de metal também é bom. Bom, mas certamente nós estamos aqui para falar das palhinhas, de plástico e de metal. Vamos começar por falar brevemente sobre a queda do governo. O governo caiu com estrondo. Bem, será oportuno dizer que a nossa previsão estava errada. Quer dizer, eu acho que não estava totalmente errada. Pois, eu também diria que não, porque Eu acho que qualquer previsão era demasiado... o governo bem tentou. Sim, o governo bem tentou que eles se abstivessem. Até ao último. Eu vi as 5 horas de debate. Aquilo foi até à última gota. Foi até ao último minuto. Mas o governo é que teve o tempo todo a estender a mão. Sim, o governo... Eu subestimei o papel do governo nesta polémica, porque eu achei que mais depressa o PS se absteria para evitar eleições do que o governo. Achei que o governo estava muito mais confiante. E mais ou menos a meio das 5 horas de discussão, aí viu-se Luís Montenegro muito aflito. E aí eu percebi, espera, isto se calhar não vai acabar como eu estava à espera. Pois, eu acho que o PS, quando se apercebe que o governo começou a fazer cedências, mas pouco a pouco... Eles perceberam que, ok, conseguimos. Eles perceberam que estavam numa posição de força. Quem estava a Exatamente. sentir-se vulnerável era o governo e por isso eles mantiveram até ao fim. Eu também E quem é que saiu mais bem visto nisto tudo? Foi o PS. Sim. Para quem vê só assim ao de leve, sim, foi o PS que ficou mais bem visto. Naquela lógica do que falámos na semana passada, do jogo do cobarde, quem é que se acobardou? Neste caso, quem ficou com a imagem de cobarde foi o governo. Mas o que é curioso é, eu acho que se tornou bastante evidente, como eu disse, mais ou menos a meio do debate, que quem estava em posição de fracassar era o governo e não tanto o PS. Achava eu que eles queriam evitar. Eu acho que eles não queriam necessariamente eleições. Mas a partir do momento, como estavas a dizer, que eles perceberam que era o governo que estava mais aflito, eles aproveitaram-se da situação ao máximo. Ao máximo. E por esse motivo agora temos eleições em 18 de maio. Neste podcast nós costumamos só dar aqui a nossa opinião mais pessoal do que propriamente associada ou vinculada ao nosso partido, que é o Nova Direita. Mas é assim, vai ser inevitável agora com eleições a 18 de maio nós não parecermos mais enviesados ou seja, nós não vamos fazer necessariamente campanha. Mas Como assim? Claro que vamos. Então, estamos a aqui. aproveitar. Sim, claro. Então, Não, ou seja, nós estamos a falar daquilo que queremos falar. Isso pode ser interpretado como campanha ou não. Agora que há eleições, pode ser mais evidente. é o normal. Quando estamos quase perante um escrutínio eleitoral, que utilizemos a nossa plataforma para divulgar as nossas ideias. Sim, Aquilo em que acreditamos e aquilo que vamos fazer quando formos eleitos para a Sim, Assembleia só da que as República. nossas opiniões
neste podcast, não vincula o partido. Isso é que é importante saber distinguir. Isto são as nossas opiniões. Assim como a opinião de qualquer pessoa a comentar não vincula por inteiro a organização a que está adstrito. Sim, eu só queria fazer esta ressalva para não acharem, de repente, depois vêm aqui pegar a nova direita disse isto. Não, Pedro e a Sofia disseram isto. Pode ou não coincidir com a opinião da nova direita. Porque e em muitas coisas coincidirá. É isso que eu ia dizer, em muitas coisas coincide porque efetivamente estamos nesse partido porque nos enquadramos e nos alinhamos minimamente. Mas, falando ainda de eleições, agora não tantas portuguesas, eu queria pegar também numa notícia que assombrou as manchetes desta semana, que foi relativamente às eleições na Roménia. Tu também terás visto que depois de anularem umas eleições porque o alegadamente porque a Rússia interveio correção feita, como deve ser, correção feita nas eleições romenas. Não sei se isso foi aprovado ou não. Independentemente disso, conseguiram anular e agora o candidato favorito foi impedido de concorrer às eleições. É o Kalin Georgescu. Ou, se não for assim que se diz em romeno... Não, acho que é Georgescu. Eu fui ver no... Kalin ou Salino, não sei. Os Cs em certas línguas para aqueles lados da Europa lê-se de forma estranha. E se isto não é escandaloso a todos os níveis, eu não sei o que é. Eu acho que é preciso uma falta de vergonha gigantesca na cara para um regime, seja o qual for, que em sondagens que são feitas de forma livre, portanto, estamos a falar da Roménia. A Roménia é um país democrático. Em sondagens que são feitas num país livre, em que 40% das pessoas, 40% é que não estamos a falar sequer de um resultado de uma segunda volta, é o resultado da primeira volta. Há sondagens que davam um apoio por parte de 40% do eleitorado ao Kalin Georgescu. 40%, que era mais do dobro do segundo. O segundo nem a 20% chegava. Em várias sondagens que eu vi. Portanto, como é que um regime acha que é legítimo tirar uma pessoa destas da corrida só porque não gostam dele? Porque ele é nacionalista. Ele não interessa ao projeto europeu, por exemplo. Então o que é isto? Foi um golpe de Estado que foi... maniatado? Não sei. Que foi assim... Cordelinhos puxados de cima? Será que foi? Eu não sei. Nós não podemos dizer isso porque não sabemos. Pois, mas eu acho que é muito estranho. É muito estranho estar a excluir da corrida um candidato que tem um apoio popular tão grande. Pois, mas isso deverá levar-nos a refletir sobre esta decisão. E aquela história da interferência russa nas eleições, porque qual é que foi a interferência russa? Isto por cima é um argumento péssimo, que é a interferência russa foi que houve um grande apoio no TikTok. Exato, porque a campanha tinha sido digital. Sim. É que não houve mais nada, que eu saiba. Então como é que isso não é interferência chinesa? Desculpa lá, o TikTok é chinês? Isso o culpado é o TikTok? Agora, parece que já não se pode fazer publicidade. Eu nem sequer sei exatamente de que forma. Isto foi o argumento que eles arranjaram. Sim, o argumento que eles arranjaram de que foi a interferência russa, porque os russos, os bots no TikTok, fizeram com que a mensagem e os vídeos do Kalin Georgescu chegassem a mais pessoas. Mas também são os bots russos que estão a dar 40% de intenções de votos? Quando eles fazem sondagens na Roménia, só perguntam a bots russos? É ridículo. Não, eu também acho. Eu acho que se evidencia a veia não democrática deste projeto europeu. E até o próprio vice-presidente dos Estados Unidos, quando veio cá à Conferência de Segurança de Munique, que ele foi criticado, claro, criticado pelos eurocratas e por essa gente que não interessa a ninguém. Foi criticado porque estava aqui a dizer verdades de que eles não gostavam. E uma das verdades era que se a democracia europeia, e em particular a romena, é tão fraca que uma pequena campanha de bots numa rede social, ainda por cima muito recente, que é o TikTok, é suficiente para que 40% das pessoas passem a preferir um candidato que foi, digamos, impolado nessa única rede social. Então a democracia é assim tão forte que uma campanha de, acho que ele disse, 200 ou 300 mil dólares é suficiente para mudar a intenção de voto de milhões de pessoas? Agora, eu pergunto, se nós fôssemos a ver, sobretudo nas eleições americanas, porque isso é muito mais escrutinado em termos de gastos em campanhas eleitorais, se os resultados fossem ditados apenas pelo dinheiro que se gasta nas campanhas, então Donald Trump nunca teria sido eleito. Claro. Então, em 2016 sobretudo, porque em 2016 eu tenho a ideia que na altura
houve 4 vezes mais gastos na campanha por parte dos democratas do que dos republicanos. 4 vezes mais. Sim, ainda assim ganhou. E das outras a seguir, eu já não tenho presente os números, mas creio que em todas elas os democratas gastaram muito mais dinheiro que os republicanos. E, no entanto, bom, em 2020 ganharam, mas em 2024 voltaram a perder. Portanto, o dinheiro que se gasta em campanhas, seja redes sociais, ou na rua, ou com cartazes, ou anúncios na televisão, não dita que o resultado seja X ou Y. O que interessa são as pessoas quando vão votar. Claro. E as pessoas quando vão votar, ou quando estavam a demonstrar a sua intenção de voto na Roménia, estavam interessadas naquele candidato. Mas como inventam esta história, não sei, provavelmente até aconteceu mesmo. Não acho assim tão estranho que a Rússia veja, este candidato coincide com os nossos interesses em algumas coisas, mais do que os outros todos. Bom, como qualquer grande país, ou grande potência, que nós também fazemos isso, também os países europeus, quando querem certos resultados, ou a América, quando quer certos resultados eleitorais nos países que lhe interessam, também manda para lá dinheiros da USAID, ou como fazia até agora, também mandam para lá aqueles programas de apoio, também vamos falar de um, governamental ou da União Europeia, para meterem lá a bandeirinha azul com as estrelinhas em círculo para fazer aquela propaganda suave. Mas quando nós fazemos está tudo bem. Quando os outros fazem apenas e isto tudo fazem isso, mas dentro daquilo que nós consideramos ser o livre jogo democrático, já está mal, porque o resultado está errado. Eu acho que a palavra do nosso podcast é sempre expor hipocrisia. Sobretudo hipocrisia. Ok, hipocrisia. E nós pomos-la. Sim. Tentamos, pelo menos, aquela que nós de facto encontramos. Mas eu até pegando nesse argumento que foram os bots russos que promoveram a expansão do Kalin Georgescu no TikTok, não se pode usar então o mesmo argumento para qualquer outro que tenha ficado em segundo, por exemplo? Mas pode-se usar esse argumento para tudo. Pois. Para qualquer eleição que nós não gostemos do resultado. Podemos dizer, foram os bots alemães. E agora? Pois, os bots russos, bots alemães, bots americanos, bots da Coreia do Norte, claro. Bots da China. A quem é que interessa que os partidos nacionalistas não ganhem notariedade e eleições? É só a União Europeia. Sim, é os poderes instalados. Os poderes instalados. Por isso a mim parece-me evidente que este não foi um impedimento ileso de subterfúgios e esquemas. Ainda por cima fizeram isso na Roménia, que é um país que ainda há pouco mais de uma geração, quando tiveram lá um tipo que não gostava, mataram-no. Exato. Totalmente mataram-no. Que horror. Mataram o Nicolae Ceausescu, o último líder comunista. Bom, não sei se foi o último, no entanto não houve lá algum interino, mas o grande líder comunista da Roménia, fartaram-se dele, limparam-no. Isto é o que fazem na Roménia. Não sei se o próximo que lá vier não fazem o mesmo, porque provavelmente não, porque eles já estão acostumados à paz democrática. Vamos ver quanto tempo dura. E como nós adoramos este projeto europeu nos moldes em que está, queres saber mais uma notícia que envolveu a União Europeia esta semana? Vou ficar contente com essa notícia? Depende do ponto de vista. Basicamente, foram iniciadas buscas no Parlamento Europeu por suspeitas de corrupção dentro do mesmo. E tu estavas a dizer, se vais gostar, podes gostar na medida em que se for exposta à podridão que ocorre lá dentro e por isso enfraquecer as suas estruturas, sim, talvez até gostes. Agora, se me alegra ou se me conforta saber que é mesmo tudo podre, não. Fico com muito pouca fé na humanidade e com muito pouca fé nas pessoas que assumem cargos políticos que supostamente estão lá para exercer uma função de melhorar a vida das pessoas, em teoria. Não, estão lá apenas e só para o seu próprio umbigo. Há duas vertentes sobre o qual podemos analisar essa situação. Uma é que o Parlamento Europeu não serve para nada. Por mim acabávamos com ele. É que literalmente não serve para nada. O Parlamento Europeu é uma farsa. Que é mesmo típica de como é que eu ia dizer? De fazer parecer alguma coisa para que quem está de fora fique com uma ideia daquilo que deveria ser. Mas que não é. Parlamento Europeu, se alguém souber como é que funcionam as instituições europeias, ele não serve para nada. O Parlamento Europeu é só um proforma. Exato.
Eles bem querem, queremos mais poder e não sei o quê. Não, vocês não querem poder para nada porque isto não... Isto não somos um só país, tenham lá calma. Nem somos, nem queremos ser, nem seríamos melhor se fôssemos. Que é os três maiores argumentos caem por terra. Porque não somos, não seríamos melhor se fôssemos e nem interessa que sejamos. Exatamente. Portanto, o Parlamento Europeu serve para nada. Porquê? Explica assim de forma muito rápida como é que funciona o processo legislativo europeu. O processo legislativo europeu parte sempre da Comissão Europeia. E antes de ir à votação no Parlamento, passa por todo um processo em que os Estados-membros, através do Conselho da União Europeia, quando pegam num texto legislativo, fazem propostas de alteração. E se houver países que não gostam daquilo como está, mesmo depois das negociações, o texto morre. Não anda mais, ou então fica parado até alguém se lembrar de desbloquear aquilo de alguma forma. Portanto, os países, os Estados-membros da União Europeia, antes daquilo ir ao Parlamento Europeu, já acordaram no texto. Portanto, aquilo, passar pelo Parlamento Europeu, ainda por cima quando o Parlamento Europeu funciona sempre num esquema de maioria parlamentar que apoiam a Presidente da Comissão, ou a Comissão Europeia no seu todo, só vão lá os partidos que são, ou os partidos, ou as famílias de partidos europeus que fazem parte dessa coligação que apoia a Presidente da Comissão, só vão lá dizer que sim. Os outros normalmente votam todos contra. Então... Mas o que é que quer dizer? Que esta parte em que tem de passar pelo Parlamento Europeu não serve para nada. Porque se um texto chega ao Parlamento Europeu, já foi aprovado pelos países. Então, mas e o que é que... Ou seja, então ninguém vai chumbar, ninguém vai mudar de ideias, é isso? Não, um processo legislativo que já tenha passado pelo Conselho e esteja aprovado e só falta mesmo ir ao Parlamento Europeu. Então, é perder tempo, é fazer dinheiro, essencialmente? É o quê? Então, estamos a perder muito dinheiro ou não? A pagar essas pessoas? Claro, então. Nem somos nós que perdemos mais, são os mais ricos da Europa que pagam mais isso, mas nós também. Claro, mas é dinheiro que podia estar alocado em políticas públicas nacionais. Sim, é o sítio mais inútil de todas as instituições europeias. Muitas delas inúteis, mas esta é a mais inútil de todas. Mais inútil. Mas ainda há a segunda vertente. A segunda vertente é que o próprio Parlamento Europeu, da maneira como está feito, tem esta dificuldade que na Europa se tem de fazer, ou melhor, ter uma atitude realista perante o que é a atividade de defesa de grupos de interesses, o vulgo lobbyismo, que é uma coisa que já está perfeitamente institucionalizada e tem regras específicas em outros casos, como nos Estados Unidos, mas no caso das instituições europeias não está regrado, não está regulado de forma nenhuma. Então, sempre que alguém, porque é o normal, vai acontecer sempre os grandes e os pequenos também grupos de interesses económicos vão querer puxar a brasa à sua sardinha. E se não tem uma forma regulamentada de o fazer, vão fazer da forma que conseguirem acharem melhor. E muitas vezes isto pode ir à margem da lei. E acho que é o que aconteceu neste caso. Que esse escândalo tem a ver com a Huawei, uma empresa chinesa, que alegadamente terá pagado aos parlamentares europeus para que eles defendessem os interesses da Huawei junto às instituições europeias. Se isto tivesse sido feito de forma transparente ou dentro de uma atividade regulamentada, é o normal, porque isto vai sempre acontecer. Agora, como não está regulamentado, cada vez que há um escândalo destes, há logo suspeitas de que haja ilegalidades. É o que acontece quando se tenta ser mais papista que o Papa e rejeitar uma realidade que é, em democracia, os grupos de interesse vão tentar exercer a sua influência. Mais vale que isso seja transparente e regulamentado do que não haver forma nenhuma de controlar. Isto a União Europeia não fica por aqui. Aparentemente a União Europeia vai enviar 4,7 mil milhões de euros para a África do Sul para ajudar numa transição energética. E eu pergunto-me para já porque é que estamos a fortalecer laços com a África do Sul. Não me parece haver motivo evidente nenhum. Segundo, porque é que, querendo eles uma transição energética, porque é que somos nós que a financiamos? E terceiro, o que é que se entende por essa transição energética? Porque eu li na notícia que falavam de energia limpa, mas das energias mais limpas não querem abordar, que é a energia nuclear e quer dizer, de biometano não é necessariamente mais limpa, mas também é uma boa alternativa e eu acho que não é por aí, acho que é mesmo para
energia elétrica. Bom, o que é que isso diz? Que a União Europeia tenta ter o seu próprio USAID? Para que é que servia o USAID? O USAID não era para ajudar, como o próprio nome dizia, de aid. Não, era uma forma de comprar... literalmente, é uma forma de comprar apoio no estrangeiro. Portanto, isso é sob a capa do EU-Aid, que é vamos ajudar à transição energética, vamos lá meter 5 mil milhões de euros para projetos de descarbonização e blá blá blá. Transições limpas. Pá, tá bem, isso é a desculpa que arranjam. O que lhes interessa a eles é comprar apoio junto da África do Sul, das autoridades públicas da África do Sul, para fazer sabe-se lá o quê no futuro. É isso. Agora, epá, isto o que incomoda-me, mas eu percebo, que é o facto de há coisas neste mundo que politicamente são difíceis de defender. E ser honesto em relação àquilo que são os objetivos de um país, que é pura e simplesmente ter influência junto de outro, pá, isto parece que é parece que estamos a tornar as relações internacionais uma simples relação mercantil. Mas é o que elas são. Efetivamente é o que elas são. As relações internacionais são relações mercantis entre países. Só que como isto fica mal dizer, pá, não se enquadra numa narrativa. Fica mal dizer? Porque não se enquadra numa narrativa de somos bons, queremos ajudar. Pá, eu não sei, eu estou tão desacreditada disso há tantos anos que isso mas isso somos nós que temos a noção das coisas. A maior parte do público não tem não é formado em ciência política e relações internacionais como nós. E depois, a maior parte das pessoas está preocupada a trabalhar. E aquilo que percebem das relações internacionais são aquilo que vêm de vez em quando nas notícias ou de vez em quando leem um artigo. Mas essa noção de que temos de ter uma história que nos coloca nós como os bons e que esse dinheiro que vamos aplicar no estrangeiro é uma forma de expandirmos a nossa bondade, quando, como eu disse, é apenas relação de interesse entre partes. Pá, isso diz muito sobre o facto das pessoas serem apenas crianças mais altas. E por isso é o que eu costumo dizer. Os adultos são só crianças altas. E por isso é que se calhar muita gente ainda vota à esquerda. Mas pronto. Pois. Então a esquerda é a rainha das histórias. Sim, mas isso faz-me lembrar uma vez uma aula que eu tive na faculdade. Eu já não me lembro em que cadeira, mas foi lá um orador convidado do professor em causa, e a primeira coisa que ele disse foi para perceber em política internacional, a primeira coisa que têm de aceitar e perceber é que não existe missões de ajuda humanitária. Ou seja, não existe, como estavas a dizer, não há ações por pura bondade, por pura empatia, por puro humanismo. A primeira coisa que têm de perceber é essa. E eu acatei aquilo, eu já sabia, mas até tipo folguei em ouvir mais alguém a achar o mesmo, porque na faculdade onde nós andámos, essa não é uma opinião partilhada pela maior parte das pessoas, e se tu a manifestas, então és como é que se diz? Monstro. Exato. Uma coisa tão simples como o realismo nas relações internacionais é o mesmo que ser um monstro. Sim, eu sempre defendi o realismo nas relações internacionais. Eu acho que é o que é, e a política vai ser sempre aquilo que tiver de ser. Se bem que tenho algumas críticas em relação à teoria realista. As teorias Sim, realistas das relações internacionais. Agora queria só fazer uma pausazinha para poder beber o meu sumo de laranja que vi eu que espremi. Ei, então, que é isso? Isso não é muito GCN. Eu vou cortar. Porquê? Porque senão se faz. Não tens piada nenhuma. Não sou propriamente um fã de 100% das teorias realistas das relações internacionais, porque a própria maneira como as teorias realistas são apresentadas, sobretudo a clássica, que é a base das outras todas, também ela própria é uma narrativa. Está bem, mas isso são todas. Uma mas também há que perceber o que é a história e o que é a realidade. Uhum. E a teoria realista é apresentado como uma narrativa de que esta é a versão real das coisas
e tudo o resto é uma narrativa. E que a política interna não tem impacto na política externa dos países. Eu não me lembro disso, da teoria dizer isso, eu só me lembro que essencialmente a teoria realista baseia-se em que o poder é aquilo que move os Estados. Não é só isso, também havia esta distinção bastante importante na teoria tenho de rever realista clássica, que era aulas TRI. Precisamente segundo estes teóricos, não havia uma diferença entre o que era a política externa de um país em função da sua política interna. Independentemente de ser o partido liberal, democrata, republicano, socialista, os interesses do país são definidos por características que são independentes da política momentânea ou do partido que está no poder, que isso também não é verdade. Pois não, por isso é que eu estou agora a pensar, não me lembro disso, tenho de rever a teoria, mas só me lembro que era baseada no poder e isso é isso. Sim, essa é a parte válida exatamente. Da teoria. Agora, esta de que a política externa não tem nada a ver com a política interna, não faz sentido nenhum, porque se isso fosse verdade, então porque é que teria havido uma mudança da política agora que há uma mudança no partido que manda na Casa Branca, por exemplo? Ou porque é que se acha que a política externa da França seria a mesma se tivessem como presidente a Marine Le Pen? Pois não seria. Não seria. De certeza. Ou melhor, seria diferente. Seria diferente, não seria igual, era o que eu estava a dizer. Portanto, acho que essa parte da teoria é a tal parte narrativa que é nós temos razão e o nosso interesse, porque isto também é um interesse político, o nosso interesse é que nós que estamos no poder agora, se alguém vier depois, que esses que vêm depois acreditem que têm de fazer o mesmo que nós. Eu acho que foi esta... Portanto, como é uma teoria que está bem formulada em parte, depois tem esta parte que é para convencer os que vêm a seguir que eles têm razão, em vez de eles tentarem ter razão por força da razão. Se é que me faço entender. Acho que sim. Pronto. E nessa ótica da política externa, fazes-me lembrar outra notícia que tenho aqui também apontada, que também aconteceu esta semana, não é? Porque esta semana foi cheia, que é um vídeo de Donald Trump com o secretário-geral da NATO. Eles estão a conversar e Trump, na notícia diz threatens, mas pronto, dá a entender bastante explicitamente que quer anexar a Groenlândia. E o secretário-geral da NATO apresenta uma passividade perante aquele tipo de afirmações que são graves, que não deve deixar de apoquentar qualquer um, porque não podemos permitir que os Estados Unidos acham que têm o direito de anexar terras só porque sim. Porque uma vez é a Groenlândia, depois se calhar são os Açores e aí estamos muito mal. Pois, ainda por cima estamos a falar de um suposto aliado, não é? Olha, mais uma história que nos vendem. Os Estados Unidos são nossos aliados. Pois é. Os Estados Unidos não são nossos aliados. São os nossos suzeranos. Nós somos vassalos dos Estados Unidos. Há muitos anos. Sim, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uns mais tarde que outros, na Europa. Mas, no geral, é desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Pelo menos esta metade da Europa. Pois a outra metade libertou-se do suzerano soviético para passar a ter o suzerano americano. Não sei como é que consideram que isto é liberdade para alguma coisa. Mas eu não sei como é que esta interação não gerou ainda mais polémica. Porque é o que eu digo, isto não deve tranquilizar ninguém. Mas isso seria se nós na Europa não tivéssemos líderes que são uns mansos. Que são uns frouxos. E que sempre que vem o mestre americano dizer tal, coisa e tal, está tudo, baixa a cabecinha, baixam as orelhas e claro que depois quando o americano se vai embora, aqui para as câmaras, para as televisões, dizem ei, temos que fazer a defesa europeia e ser independentes e não sei o quê. Quando eles vêm cá, tudo, bolinha baixa, o senhor presidente diz que é assim, não está bem, o secretário-geral da NATO, que aparentemente devia também zelar pelos interesses dos aliados da Aliança Atlântica, vai lá, ouve o verdadeiro chefe daquilo, que é o secretário-geral é só um fantoche. Pois. O verdadeiro chefe daquilo a dizer que, bom, estamos interessados em ficar com a Groenlândia, que faz parte de um país aliado, que é a Dinamarca, e está o homem ali, tipo, com as mãozinhas assim, está tudo bem, não há problema nenhum, a olhar para as paredes, a ver se as pinturas são bonitas. É ridículo. Pois é. Ao papel que os países europeus se têm emprestado já há várias décadas, que é de subserviência. Um gajo como deve ser, assim que ele tivesse falado disto, mesmo ali,
Quer lá saber se aconteceu a mesma coisa com o Zelensky ou que seja com quem for. Está ali a ouvir uma coisa daquelas. Está ali para defender também os interesses dos aliados. E insurgir-se. E insurgir-se e dizer, não, Sr. Presidente, a Groenlândia faz parte da Dinamarca, que também é um aliado nosso. Mas isto parece-me que Trump está a testar até onde é que pode ir. Com o seu discurso, com a sua ação. Mas ele pode ir onde quiser, ninguém lhe diz nada. É isso que eu estou a dizer, então ele está a testar. Ele agora percebeu que pode se calhar avançar. E se calhar a seguir à Groenlândia, lá está, vai outras ilhas. Os Açores, as Canárias, tudo. Não, os Açores, não, calma, senão voamos todos para os Açores, nem que seja para defender aquilo. Não, como fez o Dr. Salazar. Já contei esta história aqui. Não sei, acho que calhar não. Não contaste. A história, qual é? A história que quando estávamos a meio da Segunda Guerra Mundial e Portugal era neutral, mas neutral que ajudava os aliados, primeiro cederam a base das lajes ao Reino Unido e logo de seguida, nem um ano depois, já cederam aos americanos. Isto foi através do Reino Unido, que é para não parecer demasiado mal. Mas o que é que aconteceu? Os americanos, quando iam utilizar a base das lajes para fazer o lançamento de forças para fazer o dia D, o desembarque no norte da França, não avisaram o governo português da quantidade de meios que iam dispor. Então, quando as Forças Armadas Portuguesas se apercebem de que estão em direção aos Açores, uma esquadra gigantesca, cheia de navios, a abarrotar de gente para fazer os desembarques anfíbios, isto não estava... Ninguém tinha dado a informação que isto ia acontecer, então ligam aflitos da cadeia de comando até que a informação chega a Lisboa, ao Sr. Presidente do Conselho de Ministros. O Sr. Presidente do Conselho de Ministros não está com modos e disse: assumir posições defensivas. Se for preciso, vamos disparar contra eles e rechaçar, porque isto não estava combinado. E quando os americanos que estão quase a chegar se apercebem que os portugueses estão a assumir posições defensivas, tem que ser o próprio Presidente Roosevelt a ligar diretamente ao Dr. Salazar para lhe dar as garantias de não invadir coisa nenhuma. Pois, estás a ver, isso era quando Portugal era respeitável. Exatamente, e quando se dava ao respeito. Um país que é soberano, ou que se diz que é soberano, tem que ter noção do que é que deve ou não deve permitir que façam mesmo aliados. Ou ditos aliados. Concordo plenamente. Isto é uma diferença diametral entre o que é que tínhamos antigamente e o que é que temos hoje em dia. Em termos de governantes e de quem devia zelar pelos interesses dos nossos povos e das nossas populações. E quando está com o mestre é bolinha abaixo. E não só, o próprio agora governo caído é assumidamente europeísta, portanto logo aí eles não têm os interesses nacionais em vista, à primeira prioridade, e isso para mim é muito revelador também desse legado subserviente. Isto infelizmente o Bloco Central que nós temos em Portugal é assim. Os dois grandes partidos, o PS e o PSD, são assumidamente, ou não assumidamente, mas são na verdade partidos de centro. Partido Socialista com tendências para a esquerda e o Partido Social Democrata tendências para a direita. Muito poucas tendências, mas sim. Tendências a menos para aquilo que devia ser. Mas tem, de vez em quando. Pelo menos mais que o PS. Só que são dois partidos que no essencial não são diferentes. São partidos que se interessam que o regime se mantenha e que os defenda a eles e não propriamente os interesses do país. E os dois partidos são europeístas. Como é que se pode confiar em partidos destes e em figuras destas para fazer valer os interesses nacionais? Mas eles são europeístas. A iniciativa liberal então nem se fala, é quase federalista. Quase? Eles são literalmente federalistas. Alguns são. Mas o Chega, que supostamente é um partido patriótico, de direita, às vezes nacionalista, eles metem-se ao lado do partido Vox em Espanha, que tem nada mais, nada menos do que Portugal anexado nas suas bandeiras de campanha. E isso para mim é uma afronta. Eu nunca me alinharia ao lado de um partido que nos olha com tanta pouca consideração. Isto é só uma parte futura de Espanha. Era o que faltava. Isto revela sobretudo falta de conhecimento histórico. Porque se as pessoas conhecessem a história do país, e a história do país não é só coisas que aconteceram porque o rei há 300 anos tinha esta visão que não sei o quê. Não. A história é também um reflexo daquilo que são as realidades geopolíticas. Eu ouvi um flex. Não, um reflexo. Pois, eu percebi, mas ouvi flex. Um reflexo das realidades geopolíticas, e ainda por cima, quando temos 900 anos de história como país independente, temos 900 anos de exemplos. E o que faziam há 900 anos e o que fizeram 100 anos depois disso, 100 anos depois disso, e etc., não pode ser apartado daquilo que são as realidades
que não se alteram, porque nós não vivemos épocas como a deriva continental, em que a Europa vai afastar-se dos Estados Unidos e por aí fora. Não, temos realidades que são praticamente fixas. E são fixas durante muitos anos. E isso dita, em grande parte, aquilo que é a relação, ou que deve ser, a relação entre um país e os seus demais. E a história de Portugal comprova que Portugal estar demasiado preocupado com assuntos continentais europeus, muitas das vezes através da Espanha, é sempre nas alturas em que fica a perder mais. Sempre que Portugal se viu obrigado a estar, ou teve a ânsia de passar a estar mais empenhado nos assuntos continentais europeus, foram sempre as alturas da nossa história em que perdemos uma parte demasiado grande daquilo que era o nosso poder. Foi quando perdemos, quando fomos obrigados a estar na União Ibérica, perdemos as Ilhas Orientais. Quando o Napoleão entrou por aí adentro e basicamente ficámos obrigados a estar no sistema continental durante demasiado tempo, logo a seguir foi-se o Brasil. Quando tivemos esta ideia de que queríamos era estar integrados na União Europeia de forma gradual, perdemos a África. Sempre que nós nos metemos em assuntos europeus, perdemos. O que é que nós temos a perder a seguir agora que estamos com esta ânsia europeísta? É o próprio país. É a soberania. Já perdemos tudo, já foram, os anéis foram-se todos. Já só há dedos. Agora só temos dedos para ficar sem eles. Eu acho que resumiste perfeitamente para onde nos encaminhamos se nada mudar. Porque nós já pouco ou nada somos soberanos, mas continuando neste projeto europeu, nestes moldes, então aí sim podemos assumir uma derrota. Sim, e se nós estamos a ser sempre governados por partidos que têm esta ânsia continental europeísta, vamos acabar desta forma. A ser subservientes ainda mais do que já somos, ou mais do que subservientes, somos subservientes morais, e vamos passar a ser o passo seguinte, que é ainda pior, que é subserviente legal e de facto. Uhum. Isto faz-me lembrar uma citação que eu já disse aqui, que era do professor José Hermano de Saraiva, que ele dizia, o senhor já não está cá, infelizmente, que sempre que nós nos virávamos para o mar tínhamos sucesso, e sempre que nos virávamos para a Europa tínhamos insucesso. Não era bem assim, mas a ideia que passava era esta. E eu acho que isto vindo já de alguém tão sábio, que sabia tanto e tão culto e conhecedor da nossa história, ele sabia perfeitamente o que estava a dizer, e acho que hoje em dia, mais do que nunca, isso é extremamente evidente. Exatamente. Aquelas pessoas que dizem sempre que a geografia já não tem o mesmo poder que tinha antes, sempre que leva uma dose de realidade, é sempre provado o contrário, que a geografia vale, a geografia tem peso e a geografia não perde peso. A geografia tem um peso constante. E nós achamos que agora não. Agora é que nós conseguimos vencer a geografia e Portugal vai ser um país mais próspero, um país mais feliz, um país mais capaz. Porque não! Olhem para a história. As coisas têm razões de ser. E se durante toda a história só temos exemplos negativos daquilo que é virarmos para a Europa, porque é que acham que vai ser diferente agora se as razões pelas quais isso é a realidade são características que são exatamente as mesmas? São geografia, geopolítica. E já tentaram, e já se tentou de várias formas, e o resultado é sempre o mesmo. Acabamos sempre por perder alguma coisa. Sempre. Perdemos. Sempre. Não há. Diga um. Diga um. Não, eu há bocado estava-me a rir porque eu parecia que estavas a imitar aquele discurso de Sócrates para um país mais pobre. Perdão. Disseste um país mais próspero. Mas sabes que a mim nunca fugiria à boca para essa verdade, porque eu não acredito nisso. Talvez o Sócrates acreditasse que queria um país mais pobre. Desde que para ele fosse mais rico. Exatamente. Agora eu não quero, certamente, um país mais pobre. Bom, e com isto vamos encerrar este segmento, esta rubrica de alertas TXM, que já nos ocupou aqui a maior parte do nosso tempo. Então, só coisas importantes para falar? Super importantes, extremamente importantes. Acho que conseguimos cobrir minimamente cada uma delas. E eu queria passar a uma das rubricas que costumamos fazer, que é os duplos padrões. E porquê é que vamos passar então agora aos duplos padrões? Porque
esta tem que ver também com uma notícia que saiu esta semana, porque lá está, tivemos de encaixar isto no meio de algumas das nossas rubricas, porque de facto foi uma semana de enchentes e basicamente um homem foi condenado 8 anos de prisão por ter matado um ladrão que invadiu a sua casa. E eu descobri isto no Twitter e estava ali a gerar alguma polémica, a dizer porque ele aparentemente bateu no ladrão com um pau. E estavam a dizer nos comentários, ele foi excessivo porque acabou por matá-lo, o ladrão estava a suplicar pela sua morte. E eu respondi ao tweet a dizer, no momento em que alguém tem a sua casa invadida por um estranho, a pessoa não sabe, primeiro que tudo, não sabe o risco que está a correr. Não sabe que proporções é que aquela invasão vai tomar. Portanto, qualquer atitude defensiva pode ser levada ao extremo, como foi o caso, mas porque a pessoa na altura não sabe o que é que vai acontecer. E estavam a defender o ladrão, claro, a dizer, mas isto foi totalmente desproporcional e o tribunal averiguou que no momento o homem podia saber. E eu só respondi, claro que após o evento acontecer e o desfecho ocorrer, é muito mais fácil avaliar proporcionalidades e o que é que podia ter sido feito. Mas no momento é muito difícil uma pessoa, se calhar, conseguir distinguir aquilo que é o instinto puro e duro, animal, e daquilo que é a racionalidade. As pessoas não vão estar ali a conversar com o ladrão, olha, mas vê lá o que é que queres fazer, vê lá, se não me atacares, eu também não te ataco. Isso não vai acontecer. E depois deram-me outro argumento que ainda foi pior, que foi, espero que nunca toques na campainha errada. E eu só respondi, é muito diferente eu tocar numa campainha, que é o espectável, quando tu vais à casa de outra pessoa, do que tentar entrar sorrateiramente pela janela às 4 da manhã. Acho que são situações que não são comparáveis. Por daqui o duplo padrão. E o duplo padrão também de que, como é que perante isto as pessoas ainda assim defendem o ladrão. Ridículo. O que nós devíamos ter neste país, em qualquer país civilizado, é ter a noção, nós e o sistema judicial, que quando uma pessoa entra na propriedade de outra, propriedade, portanto, casa onde a pessoa mora, sobretudo, não tanto se calhar no jardim, é isso? Sem ser convidado. Bom, aí já é mais debatível, sim, mas quando se entra dentro da casa onde uma pessoa mora, qualquer pessoa que faça isto de forma sem ser convidado, de forma sorrateira, de forma subterfúgica, seja de que forma for, mas que não possa ser de alguma forma considerado uma forma legítima de aproximar de uma pessoa, a partir do momento em que faz isso, abdica do direito que tem à sua própria segurança. Proteção, eu concordo plenamente. Porque uma pessoa não é obrigada a entrar na casa de outra. Claro que não. Ele é que quis tomar esse risco. Exatamente. Uma pessoa assume o risco de entrar na casa de outra. E do outro lado, uma pessoa que está em casa não sabe o que é que uma pessoa que está a entrar na casa dela vai fazer. Sabe lá se vai raptar, sabe lá se vai matar a ele, aos filhos, à mulher, ao cão. Não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, uma pessoa nessa situação tem de ter o direito, para depois não ser como aconteceu a este senhor, que eu não conheço o caso. Eu até admito que seja possível que, uma vez o ladrão estando imobilizado, ele tenha continuado a bater-lhe com o pau até ele morrer. Talvez tenha acontecido algo do género. Mas depois até podia acontecer como tu vês muitas vezes nos filmes, em que o ladrão ou o intruso parece aparentemente imobilizado e as pessoas param de bater e ele volta. Volta e dá-lhe um tiro. Isso não se sabe, lá está. Não se sabe. Portanto, aquilo que deve ser portanto, a base de pensamento sobre uma situação destas é que quem está em casa e está a ser invadido tem o direito de se defender da forma que for necessária para imobilizar o invasor. Ponto final. É legítima defesa se alguém entra em minha casa e eu lhe der um tiro na cabeça. Eu também acho. É legítima defesa. Porque eu não sei o que é que aquela pessoa vai fazer dentro daquilo que é mais precioso para mim, que é o meu espaço pessoal, a minha casa e a minha família. Claro. E uma pessoa tem de ter o direito de defender a si e a sua família. Agora, esta ideia que temos em Portugal, que só é legítima defesa se cumprir, parece quase a polícia. Tem que cumprir tipo 10 requisitos para o polícia não ser preso também por ter exercido a autoridade legítima. Exatamente. Que tem que ver se primeiro tem que se disparar um tiro para o ar, se tiver uma arma de fogo, e o ladrão tem que continuar e tem que representar um perigo imediato pessoal físico, ou seja, tem que vir o ladrão, tem que ir com uma pistola à minha cabeça para eu aí sim poder tirar da minha arma e disparar. Claro que entretanto já levei 5 tiros. Exato. Está tudo invertido. A lógica de defesa legítima e pessoal neste país está invertida.
Sobretudo, e já nem falo na rua. Nem falo na rua, porque há países onde até na rua uma pessoa se pode defender com um tiro na cabeça de outra. Ah, sim. Mas aí já nem vou por aí. Só que em casa, quando eu estou em casa e sou invadido, eu não posso ser... a não ser situações muito específicas, mas na maioria das situações eu devo ter o poder para me defender da forma que for necessária. Claro que sim, nós não estamos a dizer que, por exemplo, uma criança que está a jogar à bola no quintal ao lado, manda a bola para o quintal do vizinho e por algum motivo até consegue entrar e vai lá buscar a bola, não é aí que ele merece levar um tiro, é uma criança. Também as pessoas sabem ver minimamente qual é o risco à partida. Se for uma criança, tu consegues perceber que o risco de tu seres magoado ou se outra coisa qualquer é muito menor do que se for um adulto, acho que provavelmente de noite. Mas lá está, é uma diferença essencial. Isso é o quintal, que bom, faz parte da propriedade, é verdade. Claro. Mas não é a mesma coisa. Concordo. Que a pessoa entrar em casa, no edifício. Não, entrar em casa em si também para mim é o fim da linha. Acabou. Aí... Se alguém tenta entrar em casa assim, epá, então tem que defender da forma que for preciso. Nós tivemos mais ou menos uma situação assim, que foi quando nos mudámos para a nossa primeira casa. Estávamos lá há 2 semanas, se tanto, e do nada começamos a ouvir alguém a tentar entrar-nos pela porta da frente. Mas agressivamente, tipo, com a chave e tudo, a tentar entrar. Pedro pega num pau gigante que nós tínhamos lá, mesmo grande, que era um pau de enxada. Sim, era um cabo de uma enxada. Um cabo de uma enxada, e preparou-se atrás da porta. Ele estava pronto. Estava pronto para jogar beisebol. E isso, para mim, era totalmente legítimo, porque eu estou em minha casa, eu estou a achar que estou em segurança com a minha família. E a partir do momento em que alguém tenta entrar, e se ele fosse bem sucedido ia apanhar... Pois, a situação foi que ainda não era muito tarde, ainda estávamos acordados, mas foi à noite. Não foi mais cedo. Já tínhamos vindo do trabalho, portanto foi à noite. Não me lembro, mas foi, sim. Mas eu lembro. Mas não era às 4 da manhã, sim. Não era às 4 da manhã. Tipo, é 10 da noite, uma coisa assim. Já é depois da hora de jantar. Algumas pessoas já poderiam estar na cama, nomeadamente a Sofia, que é daquelas que chega às 9 da noite, já só quer dormir. Exato, começa a meter a chave na porta. Só que a nossa teoria é que por baixo de nós era um apartamento que tinha pessoas, aquilo devia ser alugado ao quarto, aquilo estava sempre a mudar de pessoas. E essa pessoa devia ser nova. Exato. E enganou-se, subiu um andar a mais e entrou no nosso, ou tentou entrar no nosso com uma chave. Sim, mas ele depois apercebeu-se e foi-se embora. Sim, eu estava com o pau na mão, o cabo da enxada assim pronto para lhe dar, mas eu disse-lhe assim: o que é que está aí? Pois foi. E ele assim para mim: desculpe, e foi-se embora. E depois entrou em baixo. Entrou no andar de baixo. Mas aí é que eu percebi. Não, foi ele, enganou-se, obviamente. Nós não estávamos a ser invadidos. Mas se ele tentasse entrar, se ele conseguisse entrar, tinha de ele levar a bordoada. Claro que sim, então... Mas aí depois se ele ficasse gravemente ferido, eras o culpado. Mas aí, por isso é que a lei tem de estar adaptada ao que é a realidade. Se uma situação dessas, não sei o que é que aquela pessoa vem fazer. Se vai me matar a mim, se vai matar a ti, se tivéssemos filhos, nos ia raptar os filhos. Que seria? Ou vem roubar aquilo que tivemos a vida toda a trabalhar para... Pá, não é... com o cabo. Pessoal, como é que eu posso estar a pensar, bem, agora tenho de ver se ele tiver uma pistola na mão, tenho de lhe tirar a pistola da mão e depois dizer, agora está quieto que eu vou chamar a polícia. Pá, não. Uma situação destas, eu tenho que ter... a maior parte das pessoas, quando está numa situação destas, não está a pensar na lei, está a pensar em defender-se. E a lei deve refletir isso que é um instinto de sobrevivência legítimo, que é em casa. Exato, e depois a lei estar à espera que uma pessoa seja totalmente racional no meio de um momento de alta tensão que é esse. Que não é provocado pelo próprio. É altamente irrealista e inconcebível. Isto não é aceitável e isso devia ser revisto, sem dúvida. E depois também não esqueças de outra coisa, é quando esses gajos, mesmo em países como os Estados Unidos, claro que tem mais exemplos destes, não é? Porque os Estados Unidos as pessoas têm todas armas, então podem todas defender-se, ou quase todos os Estados podem defender-se se forem invadidos a casa. Mas houve casos, mesmo nos Estados Unidos, em que as pessoas se defendem, portanto, e não são considerados homicidas, porque se defendem, mas quando os invasores sobrevivem, processam. Claro que processam, é os Estados Unidos. Processam e muitas vezes ganham dinheiro. E quando não ganham, andam a gastar o tempo dos legítimos defensores. E desses, claro. Porque sobreviveram e querem ser recompensados pelo terem levado um tiro na perna, que agora não conseguem andar, coitadinhos. Quer dizer, quando tomam a iniciativa de invadir a propriedade de alguém, é como eu digo,
Perdem o direito a... Abdicam dos direitos que têm como cidadão. É ridículo o sistema judicial achar que estes gajos têm todo o direito às proteções, quando a única coisa que lhes fizeram de mal, entre aspas, foi alguém defender-se de uma coisa ilegítima que eles estavam a tentar fazer. Eu concordo plenamente, mas lá está. Eu não sei também os contornos necessariamente desta notícia que nos levou a comparar este duplo padrão, mas no geral... Pois, não estamos a referir especificamente a esta situação. Mas no geral é mal visto da nossa parte não haver proteção dos proprietários e da legítima defesa no caso de invasões. Claro. Bom, estamos quase a acabar o episódio de hoje. Queria brevemente passar por um momento de descompressão, muito rápido. E eu gostava de saber um filme que gostes e recomendes para os nossos ouvintes. Um filme de que gosto e recomendo. Eu tenho mas é tão básico que... Um dos filmes que... Pá, eu não sou daquelas pessoas que têm gostos artísticos fora da caixa. Tipo, eu conheço um filme independente do Sri Lanka. Tipo aquele francês que nós vimos no outro dia, horrível. Esse foi uma porcaria. Horrível. Mas não sou daquelas pessoas que... Um filme independente feito no Sri Lanka, que tem uns atores que ninguém ouviu falar, e aquilo é feito com uma câmara só e é um plano único e dura 3 horas. Pá, não... Eu não sou nada, eu sou muito mainstream nos meus gostos artísticos. É. E um filme que eu gosto sempre de rever porque é muito original. É um filme de Hollywood. Eu acho que já sei qual é que vais dizer. É um filme muito original. Mas acho que é dos filmes mais originais que eu me lembro de ver e nunca se fez nada parecido sequer. Nem antes nem depois. Aposto que sei. Que é o filme A Origem, que em inglês é chamado Inception. Eu acertei. Pronto. É o Inception, claro. Claro. Eu estava a esperar que eu fosse dizer o quê? O Star Wars? Não achei que ias dizer o Inception. Pois claro, porque é mesmo aquele filme que uma pessoa fica a tentar acompanhar, mas não é como os filmes mal feitos, que até podem ter uma história que seria potencialmente interessante, mas uma pessoa tenta acompanhar e não consegue. Mas o Inception, tu estás sempre, o teu cérebro está sempre a ser estimulado e consegues sempre atingir o que é que se está a passar e a seguir a trama. E a história por si só é originalíssima. Pois é muito original, não há nada parecido. Quer dizer, o que eu vou dizer não é bem parecido, mas sim. Portanto, se nunca ninguém viu, recomendo 1 milhão de vezes ver A Origem. Eu também gostei. E gostava de rever, que eu só vi uma vez ainda, acreditas? Aquilo vale sempre a pena rever. E o filme que eu quero falar não é bem Inception. Aliás, não tem nada a ver, é outro tema, é o Interstellar. É um dos meus filmes preferidos, que eu também já vi várias vezes. E eu sei que é super básico, eu sei que toda a gente já viu, e que tem uma banda sonora muito... Aquilo toca, tipo, qualquer pessoa. Interstellar é o do Matthew McConaughey, não é? Sim, com a Anne Hathaway. Sim. Anne Hathaway? Sim. É Anne Hathaway? É! Tem que dizer isso quantas vezes? Eu só lembro do Matthew McConaughey e da filha dele, que é... É Anne Hathaway. A filha dele não é Anne Hathaway nada. Não, é Anne Hathaway, é outra. É a cientista, colega, amiga, astronauta. E eu gosto muito desse filme porque não é bem Inception em que entram nas mentes uns dos outros, mas há um paralelismo de tempos. E isso é um bocadinho atrofiante, mas é muito interessante de ver e eu gosto imenso e eu gostava de rever novamente porque já não o vejo há algum tempo e é um filme que explora aquilo que o universo pode ou não ter. E eu sou muito apreciadora desse mundo, porque é muito desconhecido para mim. É o típico ficção científica. Mas aquilo não é ficção científica na medida em que inventam muito. Quando a ficção científica te parece mais verosímil, é da melhor. É. Eu gostei. Bom. Vamos ficar por aqui. Eu acho que devias cantar mais vezes durante os episódios. Eu acho que as pessoas iam gostar. Mas canta quando eu não estiver aqui. Pá, o meu ouvido, sabes que... Bom, e é isso, pessoal. Acabámos mais um episódio de Casal Moderno. Casal Moderno. Vamos ver o que é que a próxima semana nos traz. Vamos ver se for mais uma semana rica em emoções, em em acontecimentos relevantes. Se calhar vamos voltar a fazer um episódio em que só falamos do que aconteceu em vez de falarmos de outras coisas. Não, hoje falámos de outras coisas também, mas essencialmente o que aconteceu, sim. Ok, é isso. Temos que começar a fazer episódios todos os dias para ver se conseguimos ter as nossas próprias Tchau, obrigada. Tchau. Fiquem bem. Tchauzinho.